Tão grande era o nível de santidade de Dom Bosco que a ele foram reveladas muitas coisas. A sua fama de milagres e profecias se espalhou por toda a cidade. Muitas pessoas procuravam Dom Bosco justamente por isso. Algumas pessoas, Dom Bosco falava quantos anos elas iam viver, o que elas seriam no futuro. Existiam pessoas que iam se confessar com Dom Bosco e Dom Bosco adivinhava os pecados da pessoa antes mesmo dela falar. E existem alguns sonhos proféticos de Dom Bosco que tem muito a dizer para nós que fazemos parte da Santa Igreja. E um deles é inclusive especial para nós que vivemos aqui no Brasil. Então, vamos adentrar nesses sonhos extraordinários de Dom Bosco. Ele narra que estava sobre um grande rochedo, rodeado pelo mar imenso, agitado pelo bramido e estrondo de uma terrível tempestade. Ele viu, saindo dessa borrasca enorme, um navio de um grande tamanho, e no seu bordo, o Papa, os cardeais, os bispos e os sacerdotes com seu povo. Em toda aquela vasta superfície de águas, se viu uma multidão incontável de navios pequenos e grandes, dispostos em ordem de batalha, armados com canhões e cheios de fuzis e armas de todo tipo, de material inflamável e também de livros. Esses navios avançaram contra aquela maior e mais alta que todas as outras, tentando chocar-se contra ela e incendiá-la, para fazer qualquer estrago possível. O mar agitado parece favorecer os atacantes. Em uma das ofensivas, foi atingido também o Papa, que ficou gravemente ferido, perdendo muito sangue. No meio da imensa extensão do mar, elevaram-se nas ondas duas robustas colunas. No cimo de uma, poderia-se ver instalada a estátua da Santíssima Virgem, a cujos pés foi pendurado um grande cartaz com esta inscrição: Auxílio dos cristãos. Sobre a outra, muito mais alta e de maior diâmetro, está uma hóstia de grande proporção, e abaixo havia um cartaz com as palavras: Salvação dos crentes. A borrasca volta espantosa, e o Papa, que estava no leme do navio, dirige com todos os seus esforços para que o navio seja levado adiante e possa ancorar entre as duas colunas. O Papa, superando todos os obstáculos, dirige a nave corajosamente, põe entre as duas colunas, e então sucede uma mudança total. Assim que o navio se situa entre as duas colunas, fogem as naus inimigas, se extraviam, se chocam entre si, se despedaçam ou afundam. No mar, reina uma grande calma. As naus que combateram valorosamente a favor do Papa, vêm também elas e se amarram junto às duas colunas, reconhecendo que a salvação recebemos pela devoção a Maria Santíssima e Jesus misericordioso na Eucaristia. Ao acordar, Dom Bosco percebeu que Deus lhe havia mostrado a realidade da Igreja Católica nesse mundo. Ela é a nau de Cristo, dirigida por Pedro, o Papa, para conduzir-nos ao céu. O mar agitado pelos ventos são todas as dificuldades, ataques, heresias, perseguições, das quais a Igreja nunca esteve livre, de uma forma ou de outra. E os barcos inimigos são os inimigos da Igreja. E com os auxílios celestes, para ela poder seguir a caminhada nessa terra sem naufragar nas ondas impetuosas do pecado, foi-lhe dada a Eucaristia, Maria e o Papa. Eis aí os sinais fortes da catolicidade. Jesus Eucarístico na hóstia consagrada, Maria, a Mãe de Nosso Senhor, e o Santo Padre, o Papa, Vigário do Senhor. Foi o próprio Jesus quem deixou a Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa sua Igreja, a fim de cumprir a promessa feita a Pedro: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Em outro sonho, o santo sonhou que estava no inferno, assistindo a uma reunião que os demônios faziam com o objetivo de destruir a obra salesiana, que se expandia para o mundo inteiro, arrancando das trevas do pecado a juventude mais carente e abandonada. Dom Bosco assistia à reunião diabólica. Em dado momento, levanta-se um diabo e propõe aos demais arrasar a obra de Dom Bosco através da luxúria, tentando os padres salesianos pelas obras da carne. Quando já havia um certo consenso, e todos achavam que era uma boa estratégia para destruir a congregação de Dom Bosco, esse se levanta um outro diabo e convence os demais que aquele caminho não teria sucesso. Disse a todos que estava convencido de que Dom Bosco já tinha incutido nos seus filhos um grande amor à pureza e à castidade, e que de nada adiantaria tentá-los cometer esses pecados. E acabaram todos se convencendo que ele tinha razão. Em seguida, levanta-se outro diabo e propõe derrubá-los pela gula, o excesso da comida e da bebida. Depois de alguma discussão,
levanta-se outro espírito infernal e também convence a todos de que esse caminho também não teria sucesso, já que, segundo ele, Dom Bosco soube incutir nos seus salesianos o amor à temperança, evitando comer e beber qualquer alimento no intervalo das refeições. E todos desistiram da ideia. Logo levanta-se mais um endiabrado e sugere que se derrube os apóstolos de Dom Bosco pela preguiça. Após a discussão, acabaram todos chegando à conclusão de que também essa estratégia não funcionaria, já que Dom Bosco soubera formar seus filhos no amor ao trabalho, acordando cedo e deitando tarde, não permitindo-se de uma vida de comodismo, omissão e negligência no serviço de Deus, e da mesma forma desistiram. A reunião continuou com várias propostas sobre a maneira de como tentar os filhos de Dom Bosco, fazendo deixar os apostolados para os jovens. Nessa linha foram propondo os pecados capitais, a ganância, ódio, inveja e etc. Mas nenhum deles parecia adequado ao intento do inferno, já que o grande santo soubera bem prevenir os seus sobre o perigo desses pecados e a necessidade de manter a oração e a vigilância constantes. Quando já estavam desistindo do intento maligno da reunião, eis que se levanta um diabo mais astuto que os outros, põe-se no meio de todos e afirma saber qual a maneira de derrubar os padres. Ele diz: vamos tentá-los pelo orgulho. E antes que os demais espíritos malignos conseguissem desistir da ideia, eis que Dom Bosco acorda, suado e ofegante, como se saísse de uma batalha. O santo então percebeu que essa seria a pior tentação para seus filhos, a soberba. Logo na manhã seguinte reuniu todos os seus religiosos, contou-lhes o sonho e advertiu-os diligentemente sobre o perigo da soberba, do amor próprio, do desejo de aparecer, de se exibir, de se sentir melhor que os outros, de se revoltar, desobedecer e etc. Pela soberba, que é a falta de humildade, os anjos maus se perderam. Adão e Eva lançaram a humanidade na perdição, pela qual Jesus teve que se humilhar e aniquilar-se até a morte de cruz. O orgulho é o amor desordenado ao próprio eu, prestando a ele um verdadeiro culto idolátrico. São filhos da soberba presunção, o iluminismo, o messianismo, a autossuficiência, a arrogância, a prepotência, a vaidade, a autopiedade, o desejo de aparecer e de se exibir e outros. São Paulo pergunta aos coríntios: o que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não tivesse recebido? Se de um lado a soberba é o pior dos pecados capitais, por outro lado, a humildade é a maior das virtudes. Foi assim que fez Deus se encantar com Maria, escolhê-la para a salvação do seu filho. Ele olhou para a humildade de sua serva. No dia 4 de setembro de 1883, ao presidir a Assembleia Geral da Congregação Salesiana, Dom Bosco contou aos presentes um sonho que havia tido um mês antes. No sonho, ele fazia uma viagem à América do Sul, continente que ele nunca chegou a visitar. Ele andava por terras entre a Colômbia e o sul da Argentina, e o santo contou textualmente que entre os graus 15 e 20 nas coordenadas geográficas havia uma enseada larga, que partia de um ponto onde havia um lago. Ao ali chegar, ele escutou uma voz que dizia que aquela seria uma terra de onde sairia muita prosperidade, ou como é dito no sonho, a terra que verterá leite e mel, será uma riqueza inconcebível. Dom Bosco também diz quando seria esta era de prosperidade. Ele diz: isto acontecerá antes que passe a segunda geração. A presente geração não conta. Cada geração corresponde a 60 anos. E 70 anos depois, era inaugurada a cidade de Brasília. O interessante é que a localização de Brasília era condizente com a do sonho de Dom Bosco, exatamente dentro do intervalo de coordenadas geográficas mencionado na visão de Dom Bosco, e emoldurada pelo Lago Paranoá. E desde o início da construção, alguns ex-alunos salesianos que sabiam da história começaram a fazer a vinculação. Tanto que a primeira obra de alvenaria a ser erguida foi a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela em forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer e localizada às margens do Lago Paranoá. Dom Bosco é padroeiro de Brasília, junto com Nossa Senhora Aparecida. Confiemos nosso Brasil ao Sagrado Coração de Jesus.